que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram para o Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é esta que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar. Repete assim comigo, um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas de um só sangue. Fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Até aqui, sabe? Se a gente for analisar esse texto, parece que Paulo ele caiu em Atenas meio que sem querer. Parece que Paulo ele vai para Atenas, e Atenas é um polo totalmente diferente do que é Jerusalém. Sabe? Se enquanto Paulo e os outros cristãos, eles estavam... a igreja primitiva estava crescendo, a igreja dos primeiros dias ela estava crescendo e estava se desenvolvendo, e as pessoas em Jerusalém, elas acreditavam em Jesus, e elas tinham a sua fé em Jesus, e eu diria que o cristianismo estava se espalhando, a fé em Jesus estava sendo propagada. Atenas é o centro do pensamento crítico, Atenas é o centro da filosofia e é o centro da idolatria. Então a gente consegue perceber dois polos totalmente distantes e totalmente diferentes, porque enquanto Paulo vem de uma cultura, de uma fé que adorava apenas a Deus, Atenas havia uma fé de deuses pagãos. E sabe o que é mais curioso? Quando Paulo ele entra em Atenas, ele vê os santuários, bem provavelmente ele tenha visto as estátuas, mas ele vê também um altar escrito ao Deus desconhecido, que o próprio Paulo fala que é para Deus. E sabe, parece estranho você construir um altar para um Deus que você não conhece. Parece estranho você construir um altar, ou você, a pessoa fazer uma imagem para um Deus que ela não sabe quem é. Mas sabe, percebe que a pessoa não escreveu ao Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, ao Deus do filho de Davi. Mas deixa eu te dizer, é bem provável que essa pessoa que fez esse altar, ele escreveu ao Deus desconhecido, pelo fato de Deus ter um nome. Vocês sabiam que o nome de Deus não é Deus? Vocês sabiam? Sim ou não? Você sabia? Sabia que Deus tem um nome? Deus, ele tem um nome, e o nome dele não é Deus. Quando eu fiquei sabendo disso, eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu falei, nossa, o nome de Deus não é Deus. E ao longo da história, o nome verdadeiro de Deus, ele foi perdido. E é bem provável que a última pessoa que sabia, que tinha acesso ao nome de Deus é Moisés. Mas ao longo do tempo, o verdadeiro nome de Deus se perdeu. Mas a gente chama ele de Deus, não tem nenhum problema nisso. Mas sabe, essas pessoas, é bem provável que seja por isso que esteja escrito ao Deus. Agora imagina só que é uma cultura pagã, e de repente tem um altar para Deus no meio dessa cultura pagã, onde eles não adoram a Deus. E sabe, se a gente for usar a regra da primeira menção para entender o que é altar, a gente começa a entender, talvez, o porquê que aquele altar estava no meio de um povo pagão. Sabe, todo mundo aqui sabe o que é a regra da primeira menção? Vocês têm noção o que é a regra da primeira menção? Sim ou não? Vocês sabem? Gente, não me deixem sozinho, pelo amor de Deus. Vocês estão comigo? Sim. Legal. Regra da primeira menção é o seguinte: quando você quer descobrir sobre uma palavra, o significado dela na Bíblia,
ou o que ela significa, ou o que ela representa, você precisa ir na primeira vez que essa palavra aparece, para você entender o significado dela na primeira vez que ela aparece, para entender o que ela significa no contexto inteiro da Bíblia. Então, por exemplo, se a gente for procurar entender o que é amor, a gente vai na primeira vez que a palavra amor aparece, para entender como ela se molda no resto da Bíblia. Então, se a gente for fazer isso com o altar, acontece uma coisa muito interessante. Do tipo, altar, a gente consegue dividir ela em dois significados. Deixa eu te explicar. Altar está ligado ao sacrifício. Então, a primeira vez que aparece um sacrifício na Bíblia, que alguém sacrifica algo, é o próprio Deus sacrificando um cordeiro em prol dos pecados de Adão e Eva, para encobrir a nudez de Adão e Eva. Vocês estão comigo? Então, a primeira vez que um sacrifício aparece na Bíblia é Deus matando um cordeiro e dando a pele dos animais para Adão e Eva, para eles se cobrirem. Então, percebe que quando se fala de sacrifício e altar, a gente logo está falando de perdão pelos nossos pecados. Vocês conseguem entender? Que quando a gente fala sobre altar, a gente está falando de algo que no Antigo Testamento, tipo, perdoava os pecados do povo, porque isso já entra na segunda parte. Jesus já não tinha vindo. Vocês estão comigo? Então, quando se fala sobre altar, a gente precisa entender, é sobre propiciação de pecados, perdão pelos nossos pecados e um apontamento profético para Jesus. Percebe que Deus está matando um cordeiro para dar as vestes, para dar a pele do cordeiro para Adão e Eva, e esse mesmo Deus vai sacrificar o próprio Filho como um cordeiro imolado, para que nos livre de todos os nossos pecados. Então, você consegue perceber que todas as vezes que a gente fala sobre altar, a gente vai falar sobre propiciação de pecados e um apontamento profético para Jesus. Deixa eu dar um outro exemplo. Quando Caim e Abel, eles vão a Deus e eles fazem o primeiro culto, eu já falei sobre isso aqui. Eles fazem o primeiro culto, e o primeiro culto que eles fazem a Deus é um culto de entrega, é um culto de renúncia. E quando eles entregam, enquanto Caim, eu sempre confundo Caim e Abel. Eu sempre falo, Abel matou Caim. Sempre confundo. Juro. Enquanto a oferta de Caim, ela foi uma oferta sobre a tradição, sobre aquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus fazia, a oferta de Abel era sobre o que Deus estava fazendo. Abel sacrificou um cordeiro e entregou para Deus. A oferta de Abel ela foi aceita, não apenas porque ela falava da tradição, assim como a oferta de Caim, mas a oferta de Abel ela foi aceita porque ela falava sobre o que Deus estava fazendo e como ele estava se movimentando. Sabe qual foi a oferta de Abel? Foi um cordeiro. Percebe que, Abel matou um cordeiro, porque Deus quer matar um cordeiro. Vocês conseguem perceber que, a oferta de Abel falava sobre um cordeiro imolado? Falava sobre Jesus? Então, sabe, é impossível a gente não citar, não falar sobre altar no Antigo Testamento, sem falar sobre Jesus e sem falar sobre propiciação de pecados. Deixa eu te dar outro exemplo. Quando Deus ele fala para Moisés construir a tenda, e lá ele ia falar com o povo, lá ele ia se manifestar para o povo, a tenda era dividida em 3 partes. O pátio, onde o sacerdote precisava entrar para fazer o sacrifício. Depois que ele sacrificasse um animal, ele, em prol de pedir perdão pelos pecados do povo e pelos seus pecados, ele entrava no santo lugar. Depois ele entrava no santíssimo lugar, onde ele falava com Deus. Percebe que antes dele entrar no santíssimo lugar, ele precisava sacrificar um cordeiro em prol dos seus pecados e em prol dos pecados da nação. Vocês conseguem perceber que a gente está falando de propiciação de pecados de novo. E de novo, a gente está citando algo que aponta para Jesus. Porque enquanto o sacerdote precisava sacrificar um animal, lá na frente Jesus viria. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Beleza. E dá para citar milhares e milhares de exemplos no Antigo Testamento sobre isso. Mas a gente precisa entender que o segundo sentido vamos lá. Sobre altar, ele se dá no Novo Testamento. Eu já falei outras vezes sobre isso aqui. Vamos lá. Quando do Antigo Testamento para o Novo Testamento, muda uma estação para Israel. Então, eu já falei sobre isso aqui. Estação é igual a tempo. Tempo é igual a posicionamento. Deixa eu explicar. Hoje está calor, certo? Certo? Agora, por que ninguém está de blusa de frio? Por quê? Porque está calor. Então, você concorda que a gente só está com essa roupa por causa da estação? Por causa do tempo? Então, o tempo te molda, certo? Se amanhã tiver muito frio, você vai estar com blusa de frio. Sim ou não? Então, a gente consegue entender que nós somos seres que nos moldamos por causa do tempo. Dependendo do tempo e da estação, nós nos
portamos de uma forma, nós nos movemos de uma forma. Eclesiastes 3 vai dizer que tudo tem o seu tempo, Deus tem um tempo para todas as coisas. Se Deus tem um tempo para todas as coisas, então Ele tem uma estação para todas as coisas. E se Deus tem uma estação para todas as coisas, nós precisamos entender qual a estação de Deus, como Deus está se movendo e qual é a estação dele sobre nós, para a gente entender como é o nosso posicionamento. Consegue perceber que parece complicado, parece confuso, mas faz sentido? Então, assim, deixa eu dar outro exemplo para ficar mais fácil. Hoje está calor, mas daqui uns meses vai fazer frio e a gente vai ter que mudar as nossas vestes, a gente vai ter que mudar a maneira que a gente vive, porque vai estar frio. Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa entender em qual estação de Deus a gente está e o que Ele tem feito por nós, para a gente entender como a gente vai se posicionar para passar da melhor forma. Sabe? E a gente precisa entender do Antigo Testamento para o Novo, vir uma estação para Israel. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, parece que Deus do Antigo Testamento para o Novo é um outro Deus, porque Ele agia de forma diferente, parece que Ele mudou. Mas aí que tá, a gente precisa entender que Deus Ele não muda, mas Ele se move. Deus não muda, mas Ele se move. Tá fraco, vamos lá de novo. Deus Ele não muda, mas Ele se move. Então, a partir do Novo Testamento, Deus Ele começa a se mover de uma forma totalmente diferente do Antigo. Percebe que no Antigo Testamento Deus Ele falava através da lei, Deus Ele falava através dos profetas. Agora, no Novo Testamento, Deus Ele fala através do próprio Filho. Percebe que é o mesmo Deus, mas Ele está falando de uma forma totalmente diferente. E sabe, e se antes, no Antigo Testamento, Ele fala pela lei, pelos profetas, agora o Filho anuncia o reino e salvação. E ainda mais, se você for vir mais para frente, você vai ver que agora o Espírito dele mora em nós. Você consegue perceber que a gente está falando do mesmo Deus, a gente está falando sobre o mesmo Deus, mas a forma com que Ele age, a forma com que Ele se move é diferente. Então, sabe, se alguém te perguntar numa faculdade, ou até mesmo na escola, por que parece que Deus é diferente do Antigo Testamento para o Novo? Sabe o que você pode responder? Você responde assim: porque Deus é o mesmo, Ele não mudou, mas a maneira como que Ele se move é diferente. Então Deus é o mesmo, mas Ele não mudou. Agora percebe? No Novo Testamento, Jesus vem anunciando o reino de Deus, e Ele vem anunciando salvação, e Ele morre e ressuscita. Mas a gente precisa entender uma coisa. Eu preciso falar sobre salvação e sobre reino para a gente entrar em altar. Tá? Eu não me perdi, gente. Eu não tô maluco. Não tô maluco na minha tese. Nossa, vocês não viram essa frase? Nossa, vocês não estão vendo a Fazenda? Nossa, gente. Eu achei que vocês iam dar risada. Nossa, pelo amor de Deus. Ah, desculpa. Olha esse pecador. Tem a moça lá que fala: tô maluco na minha tese. Brincadeira. Mas enfim, vamos lá. Quando Jesus ele morre, quando Jesus... Você assiste a Fazenda que eu sei. Você assiste. Você entendeu? Você viu com a máscara. Verdade? Deixa eu continuar, senão eu vou perder. Quando Jesus ele morre, a gente precisa entender que a cruz não é apenas sobre salvação. Porque se Jesus morresse apenas para nos dar salvação, quando Ele morresse e ressuscitasse, daria um game over na terra e a gente estaria hoje no céu. Já parou para pensar isso? Deixa eu dizer de novo. Se a cruz fosse apenas sobre salvação, quando Jesus morresse e Ele ressuscitasse, a gente estaria já no céu. Porque não faria sentido a gente estar aqui, a gente já está salvo. Perder tempo aqui. Mas a gente precisa entender, a cruz é sobre salvação e é sobre reposicionamento de domínio e autoridade. Vocês estão comigo? Sim. Deixa eu dizer o porquê. Quando Deus ele cria o homem, abre a Bíblia comigo, vamos abrir a Bíblia. Gênesis 1:26. Quando Deus ele cria o homem com domínio e autoridade sobre a terra. Vamos lá. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deixa eu ler de novo. E sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Deus ele cria o homem, Deus ele é supremo, Ele faz todas as coisas, Ele faz tudo perfeito. Mas Ele diz para o homem: você vai dominar sobre toda a terra. Domínio está ligado à autoridade. Então, quando Deus ele cria o homem,
ele compartilha do seu domínio e da sua autoridade com o homem. E é por isso que o homem e a mulher foram criados. Porque o homem seria uma extensão do governo de Deus na terra. Porque quando as pessoas olhassem Adão e Eva, eles iam lembrar de Deus. Porque é por isso que Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus. Para que quando as pessoas olhassem Adão, elas dissessem, está aí, olha, eu consigo ver o Criador. Elas não lembrariam apenas de Adão, mas elas veriam o Criador. Então Adão, ele foi criado para ser uma extensão do governo de Deus na terra. Em imagem, semelhança, domínio e autoridade. Então Adão, ele tinha autoridade, ele tinha domínio sobre todas as coisas. Percebe que Deus, ele fala assim, sobre todo o réptil que se move. Consegue perceber, consegue pegar no ar que Adão tinha domínio até por Satanás? Consegue perceber que Deus, ele criou Adão com domínio até sobre o diabo? Tipo, ele podia falar, quando o Satanás veio tentar ele, a cobra, ele podia falar assim, sai daqui, vai embora. E tipo, ela tinha que sair. Percebe que esse foi o princípio de todas as coisas. Deus criou o homem para ter relacionamento, sim, mas relacionamento com domínio e autoridade, com imagem e semelhança. Foi para isso que nós fomos criados. Porém, o homem caiu, o homem pecou, Adão pecou. Então, foi por isso que Jesus veio, para nos dar acesso à salvação e para nos restaurar o domínio e a autoridade que Adão perdeu. Então, em Cristo, na cruz, nós temos salvação e nós temos restauração de domínio e autoridade sobre todas as coisas. Percebe? Que é por isso que a gente pode orar por alguém na rua e ela ser curada na hora. É por isso que a gente pode orar uma pessoa endemoniada com discernimento que essa pessoa está endemoniada, pelo amor de Deus. Não vai sair orando por qualquer um e falar, sai demônio. Mas a gente pode orar por pessoas e na hora elas serem curadas, na hora elas serem tocadas e mudadas. Por quê? Porque nós temos domínio e autoridade. Foi restaurado em nós. Consegue perceber que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, ele está fazendo algo totalmente diferente no Novo? Percebe que Deus não mudou, mas a forma com que ele está agindo no Novo Testamento parece que é algo novo. Parece que, uau, sabe? De repente Deus, ele envia o seu Filho, ele morre, ressuscita. Nós temos domínio e autoridade, agora o Espírito Santo habita em nós. Percebe? É o mesmo Deus fazendo coisas totalmente diferentes. Por que eu estou falando isso? Parece que eu me perdi. Mas por quê? Parece que eu me perdi. Mas a gente precisa entender... Deixa eu abaixar aqui. Perdi nada. Perdi nada. A gente precisa entender que quando a estação muda, o significado de altar ele muda. Porque faz sentido para vocês, por exemplo, no Antigo Testamento, faz sentido a gente falar sobre altar, certo? Por quê? Porque Jesus não tinha vindo, certo, Mica? Então, faz sentido as pessoas, quando elas pecarem, elas construírem um altar de pedra, elas sacrificarem um cordeiro e elas pedirem perdão pelos seus pecados. Faz sentido? Não faz? Faz sentido, Jennifer? Agora, faz sentido a gente falar de altar no Novo Testamento? Porque, vamos lá, Jesus, ele morreu e ele ressuscita. Você não vale, tá? Porque eu já falei para vocês lá embaixo. Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Então não faz sentido a gente falar sobre altar. Não faz sentido a nossa visão pensar em altar no Novo Testamento. Porque se altar no Antigo Testamento aponta para Jesus, o que seria o significado de altar no Novo? Não faz muito sentido. Mas sabe, a representação de altar no Novo Testamento, ela muda conforme a estação. Deixa eu te explicar. Romanos 12, 1. Abre comigo, por favor. Romanos 12, 1. Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Achou? Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa eu ler de novo para a gente entender. E vai raciocinando conforme a gente vai lendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando se fala sobre altar, ele não aponta mais para Jesus, mas ele aponta para nós. Vamos lá, alguém. Altar no Novo Testamento, ele não... O que você está rindo? Não pode rir. Quando se fala no Novo Testamento, ele não está falando sobre a entrega de Jesus, mas ele está falando sobre a nossa entrega.
Porque Jesus já veio, Ele já ressuscitou. Então se alguém tem que entregar alguma coisa é a gente. Jesus, Ele se entregou. Então no Antigo Testamento é normal a gente pensar que apontava para Jesus. Mas agora, quando se fala sobre altar, Ele está falando sobre a gente. Então entende, quando a gente olha Atenas, e no meio de Atenas tem um altar para Deus, não é um altar em representação a Deus, mas é um altar que apontava para o próprio povo. Era um altar que diz, é como se o altar estivesse dizendo, agora é vocês que precisam se entregar. Agora o sacrifício é com vocês, porque o sacrifício já foi feito, a promessa já foi cumprida. Então o sacrifício agora precisava ser do povo. Vamos lá, alguém. Vocês estão comigo? Para pensar que na cabeça daquelas pessoas, elas não tinham nenhuma informação em Atenas de quem era Deus. Elas tinham um altar. Sabe, é bem eu diria isso com bastante ênfase. A gente aqui, a gente tem mais noção de quem é Deus do que as pessoas que moravam em Atenas. Mas sabe, aquelas pessoas, elas talvez estavam mais próximas daquilo que Jesus pregou. Sabe por quê? Porque elas sabiam que tinha um altar para Deus. E que se elas quisessem adorar esse Deus, elas precisavam entregar algo. Elas entendiam que aquele Deus, ele só ia aceitar alguma coisa se elas renunciassem. Se elas renunciassem a algo. Então percebe que as pessoas em Atenas, conhecendo pouco, sabendo pouquinho, elas talvez estavam muito mais próximas de uma vida de renúncia do que talvez nós estamos. Vamos lá. Percebe que, sabe que faltava isso aqui para elas entenderem o que era uma vida cristã? Porque elas não precisavam entender que elas precisavam entregar algo no altar. Mas faltava isso aqui para elas entenderem que elas precisavam ser a oferta que se entregaria no altar. Então, sabe, quando a gente fala sobre altar, não é mais sobre Jesus, mas é sobre nós nos entregarmos, é sobre a nossa renúncia. Sabe, eu me lembro de quando eu era mais novo, eu ia, já visitava a igreja em vários lugares, e sempre as ministrações sobre altar, elas diziam assim, você precisa entregar algo no altar de Deus, você precisa renunciar a algo no altar de Deus, você precisa entregar alguma coisa, renuncie o seu melhor, dê o seu melhor para Deus, dê aqui o melhor que você tem. Mas sabe, não é sobre entregar algo, mas é sobre se entregar. Porque pensa, se você entrega algo para Deus, você ainda está fora do altar. Jesus não morreu pelas nossas coisas, Jesus morreu por nós. Então não faz sentido a gente entregar algo, mas não se entregar. Não faz sentido, não faz nenhum sentido. A gente tem que entregar algo, mas a gente não está incluso na oferta. Faz sentido ou não? Ou eu estou maluco na minha tese? Vamos lá. Sabe, quando a gente fala sobre altar, a gente precisa entender que não é mais sobre os nossos sonhos. Nossa, obrigado. Você ouviu a Deus, hein? Estou precisando. Obrigado. Sabe, eu sempre falo isso para os meninos no discipulado. Eu falo, cara, tipo, a gente é muito competitivo. Se a gente falar assim, ó, se a gente colocar um videogame aqui na TV, a gente fala assim, valendo R$1.000, o último que ganhar e ficar em primeiro vai ganhar R$1.000. A gente vai sair no tapa, mas a gente vai sair com R$1.000. Fala aí, não é não? Fala aí, mano. Aí, tá vendo? Mas a gente é competitivo, a gente é bom em ganhar. Mas a gente precisa entender que para Deus a gente não pode ganhar, mas a gente precisa perder. O nosso espírito de ser competitivo, quando se fala em relação a Deus, ele precisa morrer, a gente precisa perder. Deixa eu girar aqui, gente. Aí, agora. Ixi, agora acho que eu desliguei. Nossa, gosto feio. Só uma pasta, vem aqui. Gosto feio. Deixa eu continuar. Então a gente precisa entender que não é mais sobre os nossos sonhos, não é mais sobre as nossas vontades, mas é sobre se entregar no altar. Sabe, nós precisamos entender que a renúncia ela precisa ser diária. A renúncia ela não pode ser apenas de um domingo, apenas de um sábado, mas ela precisa ser constante. Se a gente for ver, quando Caim e Abel, eles sacrificaram algo, eles entregaram algo no altar de Deus, se você for ver no hebraico original, e se você for ver no texto original, você vai ver que o que mostra o porquê que a oferta deles foi rejeitada, mostra um advérbio, um verbo, tá? Mostra
uma palavra que se refere a tempo. Então é como se a oferta de Caim, ela tivesse durado pouco tempo, mas a oferta de Abel, ela queimou por muitas horas. Se você pegar o mesmo texto o texto em hebraico, você traduzir ele para o grego, e você pegar do grego e trazer ele para o português, você vai ver que está falando sobre tempo. Então a oferta que Deus aceita não é a quantidade, mas é em relação à constância. A oferta que Deus ele aceita não é se o que você entrega é muito, não é se o que nós entregamos é muito, mas se o que nós entregamos queima por mais tempo no altar. Então, sabe, será que hoje a nossa oferta ela é só no sábado? Será que a nossa oferta ela tem tempo para duração na lounge? Será que aquilo que nós entregamos, ele começa no sábado às 6 e termina no domingo às 8? Ou será que ela prorroga, ela continua? Sabe, tem um pastor que na igreja dele, os cultos, os de ceia são de segunda. Sabe por quê? Porque ele fala, a ceia precisa ser uma continuação do domingo. Eu não posso vir na igreja e me contentar apenas com o domingo. Eu não posso vir na igreja, como um pastor falava, o pastor Adilson sempre falava isso. Ele dizia, eu não posso vir na igreja, ligar a chave do crente, aí eu saio da igreja e desligo a chave do crente, esqueci que eu sou crente. Aí na outra semana eu vou e ligo de novo. Mas nós precisamos entender que a renúncia ela precisa ser diária, ela precisa ser constante. E sabe, quando se fala de entrega e renúncia, a gente fala logo de João 12. Abre comigo João 12, por favor. Vamos lá. Vocês estão comigo? Vocês aguentam mais 3 horas? Não, brincadeira. Eu ouvi falando, é um livro. Cadê? João 12, 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arritel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Deixa eu ler de novo essa parte. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Sabe, nesse texto vai falar que Maria ela derrama o nardo puro aos pés de Jesus. E o nardo puro, se você for estudar a cultura judaica da época, você vai ver que o nardo era muito caro, era algo caríssimo. E a medicina, é óbvio, não era tão avançada. Então, para ferimentos, para machucados, para feridas, as pessoas usavam o nardo puro. Então, o nardo ele tem uma função medicinal. Então, por exemplo, se alguém aqui está andando, tropeça, se cai, se machuca, se fosse naquela época, a pessoa não passaria metiolate, mas ela passaria nardo. Porque o nardo tem uma função de medicinal. Era caro, mas tinha uma função de medicinal. Quando Maria, ela quebra o seu vaso e ela derrama todo o unguento de nardo aos pés de Jesus, a Bíblia vai falar que toda a casa ficou com o cheiro do perfume, ficou com o cheiro de nardo. Deixa eu ler de novo. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então para pensar que Maria, ela está entregando algo, ela está se rendendo, e de repente toda a casa está tendo acesso àquilo que ela entregou a Jesus. Percebe que o nardo tinha uma função de cura, tinha uma função de medicinal. Quando Maria se entrega, quando Maria se rende, agora toda a casa tem acesso à cura. Vamos lá. Toda a casa tem acesso a algo que curava, que gerava cura, por causa da adoração de uma pessoa. Por causa da adoração de uma pessoa, toda a casa ficou com cheiro de cura, ficou num ambiente de cura. Agora para pensar quão poderosa é a nossa adoração como vida, não digo como louvor, porque louvor é adoração, mas adoração não é apenas louvor. Vamos lá. Então imagina só o poder da nossa adoração, o poder da nossa vida como adoração, o que pode fazer, o que a gente não pode tocar no nosso bairro, os lugares que a gente vai, sabe? Imagina a gente entrar em um lugar e as pessoas dizerem, nossa, que cheiro é esse? Que cheiro doce? Que cheiro suave? Sabe, isso não é místico, mas isso é real, sabe? Quando nós podemos, através da nossa adoração, mudar ambientes. Maria, ela adorou a Jesus. E talvez ela esperava só a sua adoração a Jesus, mas com a sua adoração, ela mudou o ambiente, ela tocou o ambiente com aquilo que ela entregou. Então a nossa entrega não é apenas sobre adoração, é sobre mudar ambientes, é sobre lugares que são ambientes comuns,
frios, gelados, mas de repente quando a gente se entrega, quando a gente se rende, esse ambiente, as pessoas que estão lá, elas têm acesso a algo que cura, algo que gera cura. Sabe, será que as nossas vidas hoje, elas são como aquilo que Maria entregou, como uma adoração que gera um ambiente de cura para as pessoas que estão ao nosso lado? Vamos lá. Eu sempre enxerguei esse texto como, depois que a casa fica cheia com um cheiro de óleo, com um cheiro de perfume, e as pessoas têm acesso a algo que curava, eu sempre achei que esse era o fim desse texto. Mas sabe, abre comigo, por favor, em Cânticos 1, do 1 ao 3. Quem acertar a pergunta que eu fizer agora vai ganhar uma caixa de bombom. Enquanto você abre, deixa eu te dar uma informação. Em Mateus 7 também vai dizer que havia uma mulher que ela quebrou seu vaso de alabastro aos pés de Jesus. Eu não vou falar sobre, vou entrar nela hoje, mas a gente precisa saber que houveram essas duas mulheres. Enquanto Maria quebrou o seu vaso e derramou o seu perfume, e toda a casa teve contato com um ambiente de cura, um ambiente que totalmente diferente, uma mulher em Mateus 7 também quebrou um vaso, derramou o seu perfume sobre Jesus, beleza? Agora olha só, se alguém conseguir responder essa, eu dou uma caixa de bombom. Vamos lá, vamos interagir. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão, beija-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho, suave é o cheiro dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Cantares é um livro extremamente poético, e ele fala, é como se ele escrevesse uma carta de Jesus, o amado, para a igreja, a noiva. Então isso é Cantares, é como se Jesus estivesse falando com a noiva, é como se Jesus estivesse falando com a noiva, a igreja. Estão comigo? Vocês entenderam? Beleza. Agora, a gente precisa entender que nesse versículo tem uma grande chave sobre adoração que a gente precisa entender, que a gente precisa tomar para nós, para que portas sejam abertas onde a gente estiver. Existe uma grande chave nesse versículo, que se ligando com o versículo que a gente acabou de ler, pode se tornar uma arma muito poderosa na nossa vida, onde a gente vive. Sabe por quê? É como se a amada falasse, olha o que a amada, a noiva fala assim para o amado, Jesus. Suave é o cheiro dos teus perfumes. Aí vocês me respondam, que perfume que Jesus usava? Mariana, que perfume que Jesus usava ao ponto da noiva a igreja falar assim, seu perfume é suave? Amor? Não sei. Amor? Você, Nica, que perfume que Jesus usa? Malbec? Ferrari? Quer tentar, Bruna? Você está quebrando a cabeça aí? Aniversariante. Não sei. Sabe, quando a gente precisa relacionar os dois textos para entender isso. Percebe que quando Maria ela quebra ela derrama todo o seu perfume, toda a casa começa a sentir o mesmo cheiro e eles começam a entrar no ambiente. Agora, de repente, a noiva, ela está falando com o noivo, Jesus. O teu perfume é suave. Percebe que a adoração que Maria entregou e que aquela mulher de Mateus 7 entregou, ela não ficou só na sala, mas ela teve o poder de tocar outros lugares. Percebe que a adoração é aquilo que aquelas mulheres entregaram. Ela não ficou apenas naquela sala, mas o cheiro daquilo que ela entregou e o aroma daquilo que ela entregou gerou cura para outros lugares aonde Jesus passou. Porque as pessoas, presta atenção, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Eu estou querendo dizer que assim, se nós vivemos uma vida de adoração a Deus e de entrega, o aroma da nossa vida como adoração pode tocar outras pessoas, ao ponto de elas saberem quem é Jesus, pelo aroma que a gente exala na nossa vida. Percebe que a noiva está falando sobre o aroma de Jesus, o perfume derramado. Você fica tipo, de onde ela tirou isso? Mas sabe, nós precisamos entender que a adoração é sobre criar ambientes. Então quando nós adoramos com a nossa vida, quando nós nos derramamos, nós permitimos que ambientes sejam criados e pessoas se apaixonem por Jesus. Então é por isso que a noiva está falando assim, nossa, seu perfume é suave. Porque ainda assim, aquilo que, a adoração daquelas mulheres, ainda o perfume ainda está no ar. Sabe, e não é sobre exaltar as mulheres, é sobre falar, a gente pode fazer o mesmo. A gente pode também nos entregar e nos vender como um perfume suave, nos derramar, nos quebrar, ao ponto da nossa adoração subir como incenso suave, transformar ambientes. E nesses ambientes, as pessoas falarem, uau, eu quero conhecer Jesus. Vamos lá.
Nós nunca vamos tocar pessoas ou nações sem que a nossa adoração, sem que aquilo que a gente entregue seja um incenso suave, seja uma oferta agradável para Deus. Sabe? Então a grande chave que a gente precisa entender hoje é que eu preciso viver uma vida de adoração e eu preciso viver uma vida de entrega ao ponto daquilo que eu entrego a Deus ser como incenso e perfume suave, ao ponto de transformar o ambiente que eu estou, para que as pessoas não olhem mais para mim, mas enxerguem Jesus, porque o meu cheiro é igual a Jesus. Sabe, o Jason Lee Jones, ele diz uma frase assim: imagine você entrar nos lugares e as pessoas dizerem assim: nossa, você tem o cheiro de Jesus, o seu perfume parece com o de Jesus. É sobre isso, é sobre viver uma vida para as pessoas olharem e falarem: cara, eu consigo ver Jesus em você. Sabe, vamos lá, abre comigo sua Bíblia. Deixa eu achar aqui. Mateus 8,19. Por favor. Sabe, eu ainda estou falando sobre altar. Altar, a gente precisa entender que é um lugar de entregar tudo, é um lugar de incenso suave, é um lugar onde a gente se entrega. E sabe, quando a gente fala sobre altar, a gente não pode deixar de falar que a gente tem que estar disposto a perder alguma coisa. A gente não pode deixar de falar sobre altar, entendendo que altar agora é sobre a gente, é sobre nós, e entender que a gente vai perder alguma coisa. Nós não podemos entregar metade da nossa oferta a Deus. Sabe, no Antigo Testamento você não vê alguém entregando meio cabrito, meio ovelha para Deus. Você não vê, é por completo. Consegue perceber que a oferta, a gente tem que estar disposto a perder. Como eu falei, eu sempre falo isso para os meninos: aceite perder para Deus. Aceite perder. Você precisa perder. Se você quiser, você vai ganhar. Você vai ganhar tempo, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar a sua vida. Mas se você aceitar perder, você vai receber algo muito maior, porque você escolheu perder. Você escolheu perder o seu tempo. Você escolheu perder a sua vida. Você escolheu perder as suas escolhas por algo maior. Então percebe que altar é sobre renúncia, é sobre entrega. E sabe, quando eu estava escrevendo as coisas, me veio muito na cabeça, esteja disposto a perder. Veio muito sobre renúncia: esteja disposto a perder, esteja disposto a renunciar. Não tem como falar sobre renúncia sem não falar sobre Mateus 8. Mateus 8,19 diz assim: e aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês estão comigo? Sim. Gente, eu escutei isso semana passada, eu falei: caramba, isso tem tudo a ver. Parece que Jesus foi extremamente estúpido com o cara, sim ou não? Pode falar, gente. Pode falar. Não parece que Jesus foi grosso com o cara? Do tipo: Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus responde assim: eu não tenho nem onde dormir, mano. Se vira. Parece que Jesus foi grosso? Não é pecado falar que parecia que Jesus foi grosso. Parece que ele foi grosso? Aí, parece, mano. Isso é pecado, tipo. Mas parece que Jesus deu um corte no cara, porque o cara falou assim: olha, eu quero te seguir, Jesus, eu quero estar com você. E Jesus falou: eu não tenho nem onde dormir, cara, por que você quer me seguir? Mas a gente precisa entender o contexto histórico. Quando um discípulo queria seguir o seu mestre ele precisava dar a garantia de todas as coisas que o discípulo teria. Então, por exemplo, se você quiser seguir a Jesus, algum mestre, alguém, você teria que falar com essa pessoa e ela te daria todas as garantias que durante a sua vida, durante a sua caminhada você teria. Entendeu? Tipo assim, vamos supor que eu vou ser discípulo do Nicolas. O Nicolas ia ter que me falar que eu ia poder abrir a geladeira dele, que eu ia poder comer as comidas dele, dormir na cama dele, jogar o videogame dele, certo? Que você ia ser o meu mestre, sim ou não? Eu ia poder fazer tudo isso? Mas percebe que a gente está falando sobre... Zoeira, tá, mano? Então entende, o mestre sempre dava as garantias que o discípulo precisava. A partir disso ele escolhia se ia seguir ou se não. Então percebe que quando Jesus vai dar as garantias, a garantia que o homem tinha de seguir a Jesus era só Jesus. Vamos lá. A única garantia que aquele homem teria durante a sua caminhada não seria nenhum lugar, mas seria apenas o próprio Jesus. É como se Jesus estivesse falando assim: você pode me seguir, eu deixo você me seguir, mas tudo que você vai ter vai ser eu.
Mas tudo que você vai ter como esperança vai ser eu, porque o resto vai ficar para trás. Sabe, imagina só, você falar Jesus, eu quero te seguir, e ele fala assim, cara, você não vai ter mais nada além de mim, tudo vai ficar para trás e vai ser entregue. Vamos lá, eu estou falando sobre oferta, eu estou falando sobre sacrifício. Ou qual seria talvez a nossa reação se Jesus dissesse isso? Olha, a gente não vai ter nem onde dormir, a gente não vai ter nem onde morar, a sua única expectativa de algo vai ser em mim. E só em mim, você não vai ter mais nada. Vamos lá. Será que ainda assim a gente falaria para Jesus, tá bom, eu vou? Será que ainda assim a gente falaria para Jesus, do tipo, tá bom, eu vou com você? Porque sabe, para pensar, se Jesus tivesse falado assim, ó, vamos, tipo, pega o seu dinheiro, pega tudo que você tem, os seus sonhos, as suas coisas e vamos comigo. No meio da caminhada, em algum momento, aconteceriam situações que aquele homem poderia pagar, que aquele homem teria condições de sustentar aquilo que estava acontecendo. Ele estaria com Jesus, ele estaria numa caminhada com Jesus, mas ele não estaria dependendo de Jesus. Percebe que por muitas vezes a gente faz isso? A gente caminha com Jesus, com os nossos sonhos, com a nossa condição, com aquilo que a gente tem, e a gente está com Jesus, a gente está com ele, mas quem sustenta a relação é a gente. Porque quando dá algum problema, quando acontece alguma coisa, a gente é bom o suficiente para continuar sozinho a caminhada e falar, Jesus, deixa comigo, eu bato no peito e faço. Percebe que Jesus ele fala assim, a única garantia que você vai ter vai ser eu. Será que hoje, se Jesus falasse para a gente, ó, você quer me seguir? Você quer realmente ser um cristão? Você quer realmente estar comigo? Você só vai ter a mim, você não vai ter mais nada. A sua única expectativa sou eu. Sabe, será que ainda assim nós teríamos a oferta? Será que ainda assim haveria oferta para sacrifício? Será que ainda assim a nossa vida, Jesus teria um sim? Sabe, esse precisa ser o nosso maior pensamento dessa noite. Se ainda assim, se eu precisar entregar os meus sonhos, se ainda assim eu precisar matar os meus sonhos, se ainda assim eu precisar falar não para a minha vida, com oferta, me entregar no altar, será que a gente ainda vai? Sabe, não responda para mim, mas pensa no seu coração. Se a gente tiver que entregar tudo, e se os nossos sonhos tiverem que morrer, será que ainda assim nós somos a oferta viva? Sabe, os moravianos, há muitos anos atrás, na época onde tinha escravidão, os moravianos eram um povo que eles descobriram que na África havia escravos. Havia escravos e pessoas estavam sendo escravizadas. E não havia evangelho, não havia pregação, não havia Jesus lá. Então os moravianos, eles falaram assim, olha, tipo, eles entenderam que eles precisavam se vender como escravos para entrar naquela ilha. Na ilha onde os moravianos foram, não tinha, só podia entrar quem era escravo. Então se você quisesse entrar lá, se você quisesse entrar lá, era só como escravo. Então os moravianos, eles deram a sua própria vida como escravo para poder entrar naquele lugar e pregar o evangelho. E quando as pessoas perguntavam para os moravianos, tipo, por que você está fazendo isso? Qual o motivo? Qual é a explicação do que você está fazendo? Você está louco? Tipo, você está se vendendo como escravo. A resposta dos moravianos era que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Sabe, será que a nossa vida hoje, a gente conseguiria responder isso para Jesus, do tipo, Jesus, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, eu entrego tudo. Jesus, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Jesus, você quer os meus sonhos? Jesus, você quer a minha vida, você quer os meus planos? Que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Jesus, você está pedindo para eu renunciar a algo? Jesus, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Percebe que é sobre entregar tudo. No altar você não entrega um pouco, você não entrega um pouquinho, mas você se dá sem medidas, sem reservas. Será que hoje a gente poderia dizer ter a capacidade de dizer com verdade, de coração, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, que eu me entrego como oferta viva? Vamos lá, sabe? Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se você pudesse escolher, seja sincero, viu? Se você pudesse escolher entre ser Paulo, que pregava no Aerópago, que foi um grande missionário, que foi um grande apóstolo, que foi um discípulo, e ser o cara que ninguém sabe o nome, mas ele construiu um altar no meio de Atenas, quem você seria? Vamos lá. Se alguém aqui escolheria, se pudesse escolher de trocar de vida, você escolheria ser Paulo, ou nós escolheríamos ser o cara que só construiu o altar?
Alguém aqui escolheria ser o cara que construiu o altar e ninguém sabe quem ele é? Seja sincero. Ninguém? Todo mundo aqui gostaria de ser Paulo, certo? Sim ou não? Sim? Você gostaria de ser o cara que construiu o altar? Mas sabe, eu estava pensando sobre isso. E eu pensei, eu também queria ser como Paulo. Se eu tivesse que escolher entre ser o cara que construiu o altar e ser como Paulo, eu obviamente seria como Paulo. Mas sabe, esse é o nosso erro. Porque Paulo pregava no Aerópago. Paulo pregava sobre vários lugares. Mas aquele homem, ele construiu um altar de adoração no secreto. Percebe que esse é o nosso erro? Quando a gente tem que escolher entre ser Paulo ou ser alguém que construiu um altar no secreto, a gente obviamente escolhe Paulo. Mas nós precisamos entender, não é sobre pregar no Aerópago, não é sobre uma multidão nos ouvindo, mas é sobre construir altares no secreto. É sobre viver uma vida para construir altares no secreto. É sobre viver uma vida para construir lugares de adoração no nosso secreto. Sabe, ninguém sabe o nome desse cara. Ninguém sabe quem ele foi, por onde ele andou, o que ele fez. Mas ele construiu um altar no secreto. Ele construiu um lugar de adoração e de entrega no seu secreto sem ninguém saber. Não teve plateia, não teve público. Talvez alguém viu ele construindo, mas não entendeu nada. Mas nós precisamos entender que o que vai nos aprovar em Deus não é uma grande multidão nos assistindo. Não são grandes pessoas vendo aquilo que a gente faz e dizendo: nossa, como você é bom. Nossa, parabéns, você é muito bom. Mas esse a gente vai construir altares no secreto. Porque os altares do secreto, eles nos aprovam para o público. Obrigado. A grande questão para os nossos dias não é se a gente vai tocar uma multidão, não é se no próximo decênio a gente vai estar no palco. Mas a grande questão é se a gente está construindo um altar no secreto para Deus. Sabe, presta atenção. Não tem como dizer isso, não tem como imaginar se aquele cara ele construiu apenas o altar para Deus ou se ele construiu outros santuários. Não tem como a gente imaginar. Mas sabe, nessa dúvida a gente consegue pensar: será que hoje, no nosso secreto, a gente tem levantado altares para Deus? Ou será que a gente tem levantado altares para Deus e altares para os outros deuses? Sabe, porque aquele cara, há uma possibilidade desse cara ele ter construído um altar para Deus, mas sei lá, ele ter feito um altar para Zera, para Baal, sei lá, ele pode ter construído um altar para Deus e alguém falando assim: ó, eu tenho uma construção, você quer ir? Pagou, sei lá, R$1000, você construiu outro altar para outro Deus. Ele fala: tá bom, talvez ele tenha feito isso, não sei. Mas sabe, isso fala muito sobre que tipo de altar nós temos construído para Deus. Sabe, não tem como saber se aquele homem construiu um altar apenas para Deus. Sabe, se a gente for estudar a cultura, a Bíblia em si, a gente vai ver que todas as vezes que tinha uma adoração pagã para outros deuses. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão aí? Sim. Sim ou não? Sim. Eu já estou terminando, tá? Vocês estão cansados. Mas grita aí. Vamos lá. Quando as pessoas elas construíam altares para outros deuses, elas não estavam adorando a outros deuses, elas estavam adorando a si mesmas. Porque se você for perceber, quando as pessoas elas adoravam outros deuses, elas estavam pedindo por algo que elas queriam. Elas estavam pedindo por algo que elas desejavam. Elas davam uma oferta para Deus em troca de barganha. Ó, Deus, eu te dou isso aqui e você me dá o que eu quero. A mentalidade das pessoas era isso. Assim, eu vou adorar esse Deus para ter o que eu quero, para ter paz, para ter vida. Então para pensar que às vezes a gente está construindo um altar para um Deus chamado eu mesmo. Para pensar que às vezes o nosso Deus está sendo a gente mesmo, porque a gente está fazendo as nossas vontades, o nosso prazer, aquilo que a gente quer, sabe? Mas a gente precisa entender que não é sobre construir um altar para a gente, não é sobre fazer a nossa vontade, mas é construir um altar no secreto. Sabe, e construir um altar no secreto, leva tempo. É tempo para se construir um altar no secreto. Nós não vamos conseguir construir um altar no secreto vindo apenas na lounge. Nós nunca vamos conseguir construir um altar no secreto de relacionamento com Deus estando apenas aqui, abrindo a Bíblia apenas aqui. Vamos lá, eu estou falando sobre algo muito mais profundo. E a gente precisa entender que, como a Mariana falou, Deus ele quer nos levar a níveis profundos. Mas se a gente não for, ele vai ficar só chamando a gente. Você quer ir para níveis profundos? Você quer mais? Então vamos. Se você não for, é você, filho. Eu estava conversando ontem com um amigo meu, ele falou algo verdade. A gente precisa entender e assumir os nossos erros. Você não fez, é pessoa. Venceu. Caramba, que duro. Mas é verdade. Então, sabe, nós precisamos entender que Deus ele não está esperando
que a gente seja grande, grandes missionários, grandes coisas. Ele está esperando que a gente construa um altar no secreto. Sabe? E Paulo, se a gente for ver a pregação de Paulo, sabe, um amigo, antes de falar sobre Paulo, eu me lembro até hoje de um amigo meu, ele me disse uma coisa que até hoje me marca, assim, eu lembro, foi algo tão simples, mas me marca, que eu nunca vou esquecer. Ele me disse assim, ele me disse no meu quarto isso. Ele falou, cara, a gente precisa aprender a viver uma vida de adoração a Deus, a viver uma vida de quem não se entrega, ao ponto de quando o avivamento chegar, a gente poder dizer, eu já vi isso no meu quarto. Vamos lá. Sabe, eu me lembro de ficar olhando para ele e falar, caramba, faz sentido. Nós precisamos viver uma vida com Deus, ao ponto de um dia, quando o avivamento chegar sobre nós, a gente dizer, eu já conheço, eu já vivi isso, só que no meu quarto. Sabe, a gente precisa entender que o céu não vai ser um lugar de descoberta. Nós não vamos chegar no céu num lugar novo. Nós precisamos chegar no céu já sabendo o que tem lá. Sabe, se você for ver na Bíblia fala que as pessoas não têm... Você não vê a Bíblia falando que tem bagunça para entrar no céu. Gente, às vezes a gente já fez cantina aqui, a gente se matou para fazer a fila. Não é verdade? A gente não consegue fazer fila da cantina. No descende, então uma bagunça para entrar. A panela. E no céu eu falo que não vai ter bagunça. Uma vez eu estava falando com Deus, eu falei, Deus, eu quero ser o primeiro a entrar no céu, vou furar a fila. Eu falei, eu vou furar a fila, eu vou estar no céu. Mas sabe o que Deus me falou? Não é sobre você chegar para descobrir, mas você chegar já sabendo o que tem, porque você viveu uma vida de relacionamento. Sabe, o céu não é um lugar de descoberta. A gente não vai chegar no céu para descobrir, mas a gente já vai chegar sabendo, porque a gente conheceu o nosso secreto. Então, sabe, se as pessoas te perguntarem, a gente precisa ser as pessoas que vão falar assim, olha, como deve ser o céu? Como deve ser a revelação de Deus no céu? E você dizer, cara, eu tenho a revelação do meu secreto, deixa eu te contar, deixa eu te apresentar. Sabe, para fechar, Paulo, ele fala assim, isso é uma das coisas mais incríveis que eu descobri nos últimos tempos. Se você for ver, deixa eu fechar aqui a janela. Paulo, ele fala, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, certo? Certo? Sim ou não? Paulo, ele falou isso. Só que, quem disse isso a primeira vez foi Estevão. Estevão, quando ele foi martirizado e ele foi morto pelos fariseus, ele disse, olha, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Por que ele disse isso? Porque ele estava falando com os fariseus. E os fariseus adoravam Deus no templo. Percebe que faz sentido? Faz sentido. Então, a primeira vez que essa palavra aparece, ó, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, Estevão está falando isso. E sabe quem é que estava no martírio de Estevão? Alguém chuta? Já está? Fala. Paulo estava no martírio de Estevão. Foi um dos homens que mandou matar Estevão. Então percebe? Parece que Paulo está repetindo a mesma frase que Estevão disse. Em algum momento isso deve ter marcado Paulo, mas enfim. Mas se você for pegar no texto original, no hebraico original, e você pegar esse texto e você jogar no tradutor a frase que Paulo disse, não tem nada a ver com a frase que Estevão disse. Porque Estevão, ele realmente falou, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, certo? Estevão estava certo. Mas se você pegar o texto de Paulo, ele vai falar, Deus não habita em reinos construídos por mãos humanas. Quando eu achei essa tradução, eu fiquei acho que um tempo tentando ver se o tradutor estava me dando a palavra certa. Mas esse texto traduzido do original, ele diz, Deus não habita em reinos construídos por mãos humanas. Percebe que não é mais sobre entender o tempo, mas é sobre entender que tipo de reino a gente está construindo. Que tipo de rei a gente está sendo. Será que nós temos sido reis da nossa própria vontade? Sabe, um rei, ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser. Ele manda, ele domina, ele manda matar, ele manda deixa viver. Será que hoje a gente não está construindo um império para a gente mesmo? E a gente não está sendo o nosso próprio rei? E Paulo, ele disse, Deus não habita em reinos construídos por mãos humanas. Será que hoje a gente não está construindo um império para nós mesmos? O que você está falando? Eu estou falando sobre fazer a nossa vontade. Será que hoje nós não somos reis de nós mesmos? E tudo que a gente quer, a gente dá a mesma ordem que a gente manda, e a gente pode, e a gente faz. Então se eu quiser fazer, eu vou e faço. Se eu quiser deixar de ir para a igreja, eu vou e deixo. Se eu quiser não ter tempo com Deus, eu vou e faço, porque eu sou rei de mim mesmo. Será que hoje a gente não é o rei do nosso próprio império? E deixa eu te falar, se a gente tem sido rei das nossas próprias vontades, se a gente tem sido rei de tudo, se a gente tem sido rei da nossa vida, Deus não habita em nós.
Isso é pesado, e ninguém gostaria de ouvir isso. Mas sabe como destrona um rei? Sabe como um rei ele perde o trono? Quando ele morre. Quando um outro exército ataca a sua cidade e o rei morre, quer dizer que aquele império foi dominado. Então sabe como é que a gente precisa ser dominado por Deus? Morrendo para nós mesmos. Porque Deus não habita em reinos construídos por mãos humanas. A gente pode construir muita coisa, a gente pode ter sonho, a gente pode ter projeto, a gente pode desenvolver, a gente pode estourar a vida. Se o reino for nosso, se a vontade for nossa, Deus não está no meio. Isso é pesado. Isso é pesado. E a gente precisa entender, nós precisamos ser o rei que vai morrer para ser dominado. Nós precisamos ser aqueles que vão renunciar ao próprio reino para virar servo. Isso é pesado. Isso confronta. Porque é como se Deus estivesse falando assim, cara, enquanto você decidir, enquanto você fizer, enquanto você tiver no controle, eu não entro. Abre mão do controle, abre mão das coisas, que aí eu vou e faço. Vamos lá. Sabe, eu estou falando sobre altar. Altar é sobre perder. Altar é sobre, se entregar totalmente. Será que hoje nós somos reis do nosso próprio império? Ou será que a gente será que a gente já está servindo a Deus, matando a nossa vontade, entregando aquilo que a gente quer? Sabe, se a gente olhar nas eras, eu já estou fechando, sabe? Nas eras antigas, quando alguém se prostrava a um rei, não sei se vocês já viram essa foto, você vai ver sempre a pessoa abaixada, ela rendida, prostrada, com o seu pescoço à mostra. Vocês já viram essa foto? Sim ou não? De alguém prostrado. E quando essa pessoa está prostrada, ela não está apenas ajoelhada assim, mas ela está com a cabeça baixa. Vocês já viram alguma foto assim? Sim ou não? Sim. Isso não é apenas, parece que é reverência. Se você for ver pessoas prostradas ao rei, você vai ver um monte de foto de gente prostrada, ajoelhada, e a sua cabeça está baixa, está abaixada. Sabe por quê? Porque isso não significa apenas reverência. Eu tenho reverência a você, então eu curvo minha cabeça. Mas isso tem uma representação. Todas as vezes que alguém se apresentava ao rei, e ela se abaixava e curvava a sua cabeça, e deixava o seu pescoço à mostra, sabe o que ela estava falando para o rei? Ela estava falando assim, rei, se você quiser pegar a sua espada e você quiser me matar, você pode. E se você quiser me deixar viver, você também pode. Mas independente do que você fizer, eu vou te servir. Percebe que isso é cultura de rendição. Sabe? Então será que hoje a gente consegue dizer para Jesus assim, Jesus, eu me rendo a você, eu me entrego a você. E se você quiser matar os meus sonhos, você pode matar os meus sonhos. Jesus, se você quiser matar a minha vontade, se você quiser matar aquilo que eu estou fazendo, aquilo que nós estamos nos tornando, você pode. Mas independente daquilo que você tirar de mim, eu ainda vou continuar te servindo. Sabe, será que a gente conseguiria falar assim para Jesus? Jesus, eu posso morrer para tudo, mas eu ainda vou te servir. Se precisar matar, mata. Se precisar tirar, pode tirar. Sabe, feche seus olhos. Eu ainda estou falando sobre altar. Sabe, altar ele está ligado diretamente ao que a gente entrega. Altar está ligado diretamente a sermos sacrifícios vivos. Sabe, uma oferta, você não entrega uma oferta pela metade, você entrega uma oferta por inteiro. Sabe, Jesus não se entregou apenas os braços, Jesus não se entregou apenas as pernas, mas ele foi por inteiro, ele se entregou por inteiro. Agora, por que a gente acha que a nossa entrega precisa ser pela metade? Por que a gente acha que a nossa entrega ela precisa ser apenas no sábado? Por que a gente acha que a nossa meditação precisa ser apenas na sexta? Ou na segunda, ou no dia da semana? Eu ainda estou falando sobre altar. Sabe por quê? Quando você entende o conceito que a gente falou sobre altar, você entende que você é a oferta. Então, sabe, uma coisa que eu aprendi é que não é necessário nem colocar a mão sobre a sua cabeça para você receber algo de Deus. Sabe, eu queria tirar um tempo para que você realmente falasse com Deus. Do tipo, Deus, se é necessário me entregar por inteiro, e é necessário. Se é necessário renunciar, se é necessário me entregar, assim eu faço. Eu prefiro perder do que ganhar para mim mesmo. Será que hoje a nossa oração e aquilo que a gente pede a Deus consegue ser Deus? Eu entrego tudo. Eu entrego os meus sentimentos, eu entrego a minha ira, os meus pensamentos, tudo aquilo que eu sou como oferta. Porque não é mais sobre o que eu sou, mas é sobre o que o Senhor quer que eu me torne. Vamos lá, será que a gente consegue hoje ter esse pensamento ao ponto de estar tudo na mão dele? Ao ponto de não apenas entregar uma coisa, mas sim entregar por completo. Ao ponto de, cara, eu morri para mim. Eu não estou vivo mais para mim. Eu não estou vivo mais